Família de médico assassinado há 2 anos fala sobre a condenação do autor. Olha, Antônio Leite era também professor do FMG. Ele estava em um coletivo quando foi morto com 17 facadas por dizer que não tinha dinheiro para entregar o assaltante dentro do ônibus. O autor, Alexandre Siqueira, foi condenado a 27 anos e 8 meses de reclusão. Cadê o Gabriel? Disparada, conversou com parentes do médico. Nós falamos aqui naquela vez. Eu lembro direitinho que nós trouxemos a história. O cidadão aí foi preso, ó, tá? Estava acompanhado dessa moça aí, então ele tomou essa cadaiada toda no lombo. Vamos ver. Era dia 19 de novembro de 2017, quando o médico Antônio Leite Alves Radic foi brutalmente assassinado enquanto seguia para o trabalho. Mas para a família, ainda dói como se tivesse sido ontem. Ou talvez até mais, devido à demora para que a justiça fosse feita. O filho mais velho da vítima lembra com carinho do pai e do profissional, que era o professor Radic. Bom, o professor Antônio Leite, como ele era conhecido, foi um grande pai, era um grande amigo, muito companheiro, um pai extremamente amável, muito presente. Mas ele não se preocupava apenas com os filhos. Um ótimo ser humano. Preocupado com as causas sociais, com o meio ambiente. Preocupado com questões ambientais, o professor Radic sempre dava preferência ao transporte público coletivo. Tanto que para ir de casa para o trabalho, ele sempre fazia o trajeto de ônibus. Ele vinha até este ponto que fica bem próximo ao local onde ele morava e que também é a linha final de muitos ônibus e, portanto, está sempre assim, mais vazia. Ele chegava primeiro, pagava a passagem para o motorista e deixava para rodar a roleta só ao fim da viagem. Isso porque ele preferia vir sentado aqui na frente mesmo. E isso por um motivo específico: exercitar o hábito da leitura. Ele falava que gostava de sentar na parte dianteira porque era a parte que menos o ônibus balançava. Ainda de acordo com Rômulo, os aparelhos eletrônicos do pai podem ter chamado a atenção do criminoso. Meu pai carregava uma mochila onde estava, inclusive, a tese, a dissertação de mestrado dessa aluna que ele ia fazer a avaliação da banca, mas os seus pertences. Como eu disse, ele gostava muito de ler no tablet. Muito machucado, o professor Radic recebeu os primeiros socorros de passageiros ainda dentro do ônibus. Mas devido à proximidade com a unidade de pronto atendimento do bairro São Cristóvão, eles decidiram não esperar por socorro e levaram o professor até lá, de ônibus mesmo. O motorista de ônibus, no próprio coletivo, o dirigiu até a UPA do Odilon Beres. De acordo com a polícia, a dupla que cometeu o crime seria Daiane Michele Gonçalves dos Santos, de 23 anos, que nunca havia sido presa, e o companheiro dela, Alexandre Siqueira de Freitas, de 26 anos, que na época tinha saído da prisão há apenas 2 meses. A vontade é roubar. O que ele vai fazer para conseguir isso, não importa. Mesmo que ele tenha que matar, não importa. É assim que ele pensa. Na tentativa de diminuir a pena, Alexandre teria, segundo a família da vítima, tentado enganar a investigação com uma outra versão do crime, alegando que seria homicídio e não latrocínio. Ela sustentou durante o julgamento essa história de que meu pai frequentava bar, que poderia ter sido uma rixa, né, ele queria, de qualquer forma, enquadrar em um homicídio. E foi comprovado que foi um latrocínio. A tentativa era justamente para diminuir a pena, talvez. Justamente para diminuir a pena. Ou seja, ele foi bastante dissimulado desde as primeiras horas após o crime. Esta testemunha confirma a versão de roubo seguido de morte. Ele fez um sinal, a moça desceu, aí ele já começou a pedir dinheiro. Aí ele falou que não tinha, falou que só tinha uniforme e a marmita. E aí ele ainda falou com ele assim: você não tem dinheiro? Vou te mostrar então como é que faz. Aí já foi pra cima dele, só que no pânico do ônibus todo mundo não sabia que era faca. Antônio era descrito por todos como um homem extremamente pacífico e gentil. Tido como um dos mais queridos e participativos professores de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, ele recebeu uma série de homenagens de colegas e alunos. É uma perda imensurável mesmo, né? Não dá para medir, porque era a nossa referência de poluição do ar também, não só de bacias hidrográficas do Arrudas aqui local, mas era um cara que, de saúde pública, internato rural, ele é pioneiro, ele está aqui
né? O currículo dele é invejável. As homenagens consolam o coração do filho. Rômulo não conseguiu se despedir do pai, mas guarda com saudade os últimos momentos dos dois juntos. Eu tive com ele no final de semana, né? Passamos momentos excelentes, como foi toda a nossa vida, né? Assistimos futebol, conversamos, e pegou muito de surpresa, né? Foi uma segunda-feira de manhã, eu estava trabalhando, estava em sala de aula, na hora do ocorrido, não podia estar perto dele, nem para defendê-lo, nem para despedir. Então foi certamente muito doloroso. Após quase 2 anos e meio da morte do professor Radiche, Alexandre foi condenado a 23 anos e 9 meses de prisão. Mas, por ser reincidente, o juiz aumentou a pena dele em 1/6, o que resultou em 27 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão. Nós entendemos, apesar da vida do meu pai não voltar, que é necessário que ele receba uma punição, né? Justamente porque está totalmente comprovado que ele não tem condição nenhuma de conviver em sociedade. A morte violenta de alguém que sempre lutou pela paz é algo ainda mais difícil de compreender. Me incomoda ver como a humanidade está agressiva, como que o ser humano está sem fé, como que o ser humano consegue passar por cima das outras pessoas em benefício próprio. Isso tudo me incomoda. E me incomoda o que aconteceu com meu irmão. Além da dor e da saudade, o professor Radiche deixa para trás uma série de ensinamentos, mesmo após a morte. Meu pai foi um grande defensor do povo. Ele era contra a desigualdade social. E a gente sabe que nesse mundo nós temos vários problemas. Mas também ele sabia e deixou isso para os seus filhos, que não é também com a violência e dessa forma que você vai combater essa desigualdade social. Então é nesse sentido que a gente entende que a punição ela é necessária e a gente espera que ela de fato ocorra e que a pessoa durante esse processo seja penalizada e que mais pessoas também não façam isso com a vida de outros, né? E que a gente promova uma cultura de paz, de tolerância e de amor ao próximo na nossa sociedade. Olha, se vai ficar esse tempo todo ou não, aí é outra conversa, né? Porque a gente sabe as brechas da lei, como as leis são aí no Brasil, né? Mas houve a condenação. Sobre a companheira de Alexandre Siqueira, que estava com ele na hora do crime, o Tribunal de Justiça disse que o processo encontra-se aí desmembrado e com prazo de prescrição suspenso. Michele Gonçalves dos Santos não foi encontrado durante a instrução processual, ou seja, sumiu.